Chegamos agora no Monte das Oliveiras e eu quero trazer algo para vocês que é de muito especial, além da redoma, o cemitério árabe, por onde Jesus passou. A gente vai trazer algo de muito valioso, que é um conteúdo que eu quero que vocês assistam agora pelos nossos pastores, que com certeza você vai conseguir visualizar o que está sendo contado na Bíblia ao vivo sobre o famoso Monte das Oliveiras. E ali foi onde que ele expulsa também o comerciante da casa do pai dele, né? A gente lembra da história. Vamos continuar com a nossa história. E aí a gente vai dizer que Jesus profetizou que a cidade de Jerusalém ia ser destruída. E isso aparece no livro de Lucas, né? E aí como que a cidade de Jerusalém no ano 70 realmente foi destruída? O que acontece, né? Depois que a cidade de Jerusalém realmente foi destruída pelos romanos, toda essa área virou para ser área não muito importante, até que a gente chega mais ou menos da época dos bizantinos. Na época dos bizantinos, que na verdade eram romanos, a única diferença é que eles acreditaram em Jesus. Eles vieram para cá e construíram o Santo Sepulcro, onde que a gente foi ontem, lembram? Onde que é o Santo Sepulcro? As duas cúpulas cinzas, que estão atrás da cúpula dourada, dá para ver? Vamos continuar com a nossa história. Aí chega para cá o Maomé. Maomé vem para cá e Maomé ele vem da Arábia Saudita. Ele vem voando em cima de um animal magnífico, que se chama Al-Buraq, que era metade jumento e a outra metade... Não corata, cara? Metade jumento e a outra metade é? Centauro gosta. Metade jumento e metade mulher. Lula. Metade mulher. Metade homem, metade cavalo. Claro que a metade da mulher, Pedro. Já tinha a carteira no bolso do marido, né? Você já chegou aqui em Jerusalém, não vai fazer comprinhas no mercado? Não gostavam da piada, eles não gostam da piada. Não gosto das piadas. Então, Maomé, ele vem pra cá, ele sobe em cima dessa mesma pedra, onde que, presta atenção, era a pedra onde pela fé dos judeus o mundo nasceu. Onde pela fé dos judeus Abraão sacrificou Isaac. A mesma pedra que estava no meio do primeiro e do segundo templo, Maomé sobe em cima dessa mesma pedra, ascende aos céus, encontra com os profetas mais importantes do Antigo e do Novo Testamento, recebe os mandamentos do Islã, desce dos céus, volta para a Arábia Saudita e cria a religião dos muçulmanos e de uma forma também cria o conflito entre os muçulmanos e para todo mundo para os próximos 1000 gerações, não sabemos quanto. Mas o que acontece é que depois quando Maomé morreu, quem continuava o caminho dele vem e ele construiu essa cúpula. Essa cúpula era cinza, só depois de 1967 que cobriram ela de ouro, só depois da Guerra dos 6 Dias. Mas essa cúpula é apenas monumento, construção monumental para lembrar que de lá Maomé ascendeu aos céus. Não é um lugar de oração, não é a mesquita. Onde que é a mesquita? A mesquita é a cúpula cinza, que vocês conseguem ver. Lá é o lugar de oração. A cúpula dourada é apenas para lembrar que lá é onde Maomé ascendeu aos céus. Ok? E depois dos muçulmanos, a gente vai falar da época dos cruzados. Depois dos cruzados, a época dos mamelucos. Não malucos, mamelucos. Apesar que os mamelucos, eles eram malucos, mataram todo mundo. Depois dos mamelucos, a época dos otomanos, que deixaram a maior influência da cidade do jeito que ela está. Essas muralhas da cidade são as muralhas da época dos otomanos. E depois da época dos otomanos, a gente chega para a época do país de Israel hoje em dia. Pessoal, um pouco de orientação, o que a gente consegue ver por aqui. Vamos começar ali à esquerda. Dá para ver que nós temos aquela torre ali atrás com uma igreja Ponte Aguda do lado. Tem uma torre, né? Ali é o Monte Sião. Dá para ver aquele construção quadrado que tem uma torre atrás dele? Sim. Ali é o hotel King David, Rei Davi. O hotel mais famoso que nós temos aqui em Jerusalém, onde que ficam todos os líderes quando eles vêm para visitar aqui. Quem ficou lá já é Bolsonaro, Joe Biden, então, Barack Obama. Nós temos que hospedar lá, ué. Lula já faz anos que não veio. Lula não vem aqui.
E aqui a gente vai ter mais 3 igrejas que a gente vai poder falar. Tem essa cúpula cinza, dá pra ver? É a igreja católica de Dominus Flevita, onde Jesus verteu, chorou, que ele profetizou que a cidade de Jerusalém ia ser destruída. Ok? Aí nós temos aquela igreja de Cebolas de Ouro, dá pra ver? Dá. Essa igreja de Cebolas de Ouro é a igreja de Maria Madalena. É um convento russo-ortodoxo de Maria Madalena. E mais no vale podemos ver a igreja de São Estevão, onde que os gregos ortodoxos acreditam que São Estevão foi apedrejado fora das muralhas. Ok? Os gregos ortodoxos. Mais uma piada assim... Boa, né? Sem sentido, de guia. Nós os guias, a gente diz que esse aqui é a igreja onde Jesus chorou, né? E a gente diz por que Jesus chorou? Por causa das cebolas da igreja de Maria Madalena. O cemitério judeu hoje em dia quase que não tem mais vaga. Para ser enterrado aqui você precisa ter pelo menos uns 75, 80 mil dólares. Uau. Quem foi enterrado aqui é melhor morrer do que... Vida é mais caro morrer do que viver. É mais caro morrer do que viver. Nós como judeus, como que eu já falei para vocês, a gente enterra os nossos amados fora das muralhas da cidade, né? E a gente olha, a gente está fora das muralhas da cidade. Só que hoje em dia a cidade engoliu também o cemitério. O que acontece? Nós, como que a gente enterra os nossos amados? A gente faz um buraco no chão, envolve o corpo numa bata que a gente chama talit, coloca o corpo dentro da terra, põe areia em cima e volta 30 dias depois para fazer aquele monumento. O corpo não está dentro do monumento, o corpo está abaixo da terra. E quando a gente vem para visitar os nossos amados, a gente não traz flores, a gente coloca pedra. Por quê? Flor envelhece, pedra permanece por mais tempo. Mais uma razão por qual a gente bota pedra é porque a gente não pode esquecer que nós somos judeus. E flor custa dinheiro, pedra é de graça. Não. Tá inspirado. Olha só. Ô, gente, quanto mais pedras em cima, significa que a pessoa é mais amada, tá vendo? Tem muitas pedras em cima. Eu indaguei por que foi em Betânia, perdão, porque a vida toda, biblicamente falando, nós aprendemos que Jesus ascendeu aos céus próximo ou no Monte das Oliveiras. E aí quando ele falou Betânia, eu assustei, porque eu falei assim, será que nós pregamos no Brasil a vida toda errada? E aí, tanto ele quanto a Nayara, mas é porque aqui é Noah, né? Noah. Me explicou que Betânia também faz parte do Monte das Oliveiras. Então, mas ela fica para lá, não é para cá, vamos dizer assim. O que tem a ver esse fato? Por que esse fato me assustou e por que ele é tão importante? Porque a Bíblia vai dizer que da mesma forma que Jesus ascendeu aos céus, é que ele vai voltar. Então, esse lugar que nós estamos, ou algum lugar desse Monte das Oliveiras, desse complexo aqui, é que possivelmente pela profecia é o lugar que Jesus vai voltar. Então, eu creio nas profecias. Quem crê nas profecias? Amém. Então, se você crê na profecia, olha o lugar que você está pisando. Tamanha relevância. Jesus então desce. Forte, né, pastor? Daqui a pouco nós vamos lá no Jardim de Getsemane, então lá eu vou falar mais com detalhes da riqueza daquele lugar. Para mim é fenomenal, mas tem um fato aqui, ou dois talvez, que me chama muita atenção. A porta dourada que está fechada, vocês conseguem contemplar lá a porta dourada? É uma torre lá e tem duas portas. Tem um Sudão que ele tomou Jerusalém, eu não lembro qual ano, você lembra qual ano não? Enfim, mas esse Sudão, o Uri se tivesse aqui ele podia nos confirmar, mas esse Sudão quando ele invade Jerusalém, ele descobriu que existia uma profecia que Jesus entraria por aquela porta. A profecia da volta de Jesus é nesse Monte das Oliveiras, 1541, mais ou menos quando o Brasil foi descoberto. Esse Sudão estava tomando Jerusalém, e Jerusalém vocês sabem que já foi tomada mais de 50 vezes, né? Então cada hora é um que aparece aí. Quando ele descobriu, então o Messias vai entrar nessa porta, então o Yeshua, aguardado pelos judeus, vai entrar nessa porta, então eu quero ver se ele entra mesmo. O que ele fez?
fechou a porta, trancou a porta lá, encheu ela de pedra, de pedregulho, selou a porta. Aqui é um paralelo com o mundo espiritual, que logo na frente agora tem um cemitério. Que lugar é aquele ali? Alguém sabe? O cemitério árabe. Pois é, mas esse aí é o vale que foi comprado com as moedas de Judas. Quem lembra que Judas traiu Jesus? 30 moedas de prata, que simboliza a redenção, não é isso? Simboliza a redenção, quem lembra disso? Que o escravo ele era redimido por 30 moedas de prata. Então Jesus, quando ele é vendido por 30 moedas de prata, até nisso Deus estava falando. É a redenção. Estou trazendo de volta o que estava preso, o que estava escravizado, estou libertando ele. Então veja bem, Jesus foi vendido, Judas ele entra em remorso, ele entra numa crise, né? Ele tenta devolver o dinheiro para os sacerdotes, mas até os sacerdotes sabiam que aquele dinheiro não era digno. Até os sacerdotes sabiam que esse dinheiro é impuro. É muito engraçado o religioso, porque ao mesmo tempo que ele paga para te matar, depois ele fala que aquele dinheiro é sujo. Ele tem capacidade de te pagar com o mesmo dinheiro para te matar, mas depois ele não quer receber o dinheiro falando que aquele dinheiro tem preço de sangue. Então você vê, é umas incoerências, é uma hipocrisia em tudo, né? O coração do religioso, ele entra em contradição o tempo todo. E aí Judas joga as moedas lá, larga aquelas moedas, e aí eles tiveram uma única solução para aquele dinheiro. Já que o dinheiro é de sangue, ele só pode virar uma coisa. Virar o quê? Cemitério. Compraram essa terra. Tem uma revelação profunda, mas por causa do tempo talvez eu fale no ônibus, aí eu falo com mais calma, porque eu preciso de mais riqueza de detalhes. Compraram esse cemitério e hoje é um cemitério árabe. Agora, olha que dificuldade que o diabo criou. Olha que dificuldade que o diabo criou. Jesus vai voltar aqui. Amém ou não amém? Amém. Ele tem que entrar naquela porta, certo? Eles colocaram a porta fechada e colocaram um cemitério. E ainda é dos árabes. Pode falar. Se não me engano, vamos checar. Mas eu acredito que o Vale Tofete, o Vale de Sangue, pode ser que seja uma continuação, sim, mas o Vale Tofete de Sangue, ele está localizado lá. Tá vendo? É uma continuação. Ele está localizado mais para lá, onde Judas se suicidou também. Eu já ouvi dizer por várias vezes que ele começa ali, ele vai vindo para cá. Pra cá, exato. É esse vale aqui, é o ó. Vale Quidron. E lá é o Vale Rinom, que é o Vale de Sangue, que é onde... Sim, é uma continuação. E... Pastor, se for sua permissão, eu gostaria de dar um complemento. Claro, por favor. Não, então faz aqui virado que eu Vem quero pra cá, pegar vem pra cá pro posto da câmera. Tá. Vem pra cá pro posto da câmera. Microfone. É só ficar pertinho. Só segurar. Como o senhor falou, né, pastor? É o Portão Dourado. Quando o sultão fechou o Portão Dourado, ele ajudou a cumprir uma profecia de Ezequiel 44:1, quando ele disse o seguinte: e disse-me o Senhor, esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, passou por ela. Quem é o Senhor, o Deus de Israel, Jesus, que passou por ela? Quando? Quando ele desceu com o burrinho, aqui. E o sultão ajudou a cumprir essa profecia e fechou a porta. Uau. E ela será aberta somente quando o próprio Senhor voltar. Uau, poderoso. Deus seja louvado. Obrigado. Forte. Muito forte, eu não sabia. Tá vendo? A gente tem que vir em Israel todo ano, irmão. Porque toda vez que você vem, Toda toda vez é uma vírgula, uma frase, é um complemento que vai enriquecendo o conhecimento. Mas o que eu queria falar de forma profética, a minha linguagem ela é profética. Toda vez que nós temos uma profecia, o diabo vai tentar fazer o quê? Entulhar os nossos poços. Eita! Ele sempre vai tentar colocar barreiras e barreiras e barreiras para que alguém fale assim, mas como é que vai cumprir? Olha aí o tanto de dificuldade que tem para Jesus entrar naquela porta. Só que também tem uma profecia, se eu estiver falando alguma coisa errada, alguém me corrige, que Jesus na sua volta vai ter um abalo. A terra vai tremer. Como diz o PH, um abalo sísmico. Placa tectônica. Placas tectônicas vão se chocar. Então pronto, então a profecia é que vai ter um terremoto. Vai ter o quê? Terremoto. Então se vai ter terremoto, muito provavelmente ele vai cooperar
para que aquelas pedras não estejam mais ali. Mas ainda que esteja com pedra, ele quebra o que tem na cabeça e entra, do mesmo jeito. Entendeu? Então, gente, o fato é que independente do que o diabo tentar fazer para atrapalhar as promessas de Deus, no tempo certo, elas vão se cumprir. Eita, agora. Posso ser profeta? Entra, entrega tudo agora. Eu só fiz uma introdução. Que é isso? Devido ao tempo, a gente quer aproveitar o máximo do dia, vou ser objetivo. Segundo a cultura judaica, então, o mundo foi criado a partir dali. Aqui nós fazemos um paralelo neste local. Imagine como se tivesse uma linha que tocasse o céu. Então, a partir daqui nós estamos falando de dimensões. Segundo a Kabbalah judaica, 5 dimensões: Ak, Atzilut, Beriah, Asiá e Yetziá e Asiá. 5 dimensões. E, de acordo com a Kabbalah judaica, as letras hebraicas foram construídas, foram originadas a partir da segunda dimensão, que é Atzilut. Então, essa segunda dimensão começa a partir daí. Quando o texto bíblico vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra, existe uma expressão hebraica, et, que não nos foi traduzida, constituídas da primeira letra do alfabeto hebraico e da última letra do alfabeto hebraico, Aleph, Tav, no hebraico está Bereshit, Bara Elohim, et, Hashamayim ve'et haaretz, et não foi traduzido. E Cristo e Yeshua em Apocalipse vai dizer: eu sou, no caso no grego, o Alfa e o Ômega, mas ele está dizendo ali, Aleph, Tav. Ele está dizendo: eu sou o Aleph, eu sou o Tav. Por isso, Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer assim, João vai dizer: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então tudo dá origem aqui. E se tudo dá origem aqui, como Yeshua, a partir de suas palavras, criou todas as coisas, porque ele era a luz do mundo, agora olha que poderoso. Também a história começa aqui e a história finaliza aqui. Porque em Atos, quando Jesus é assunto ao céu a partir do Monte das Oliveiras, os apóstolos ficam preocupados. E agora, o que vai ser de nós? Então os anjos aparecem e dizem o quê? Da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele vai descer. Só que olha que interessante, quero pegar o gancho dessa sua palavra profética. Construíram o cemitério árabe, foi fechado o portão, mas a Bíblia diz que ele é o autor da... Irmãos, quando ele passar por aqui, porque há uma estratégia também cultural teológica. Óbvio que foi construído um cemitério aqui, porque Yeshua é sacerdote. E como todo sacerdote não pode tocar em morto. Então foi colocado estrategicamente, sabendo assim, se tem morto aqui, ele não pode passar. Mas ele é o autor da vida. Agora, posso falar? Já peguei. Pegou? Vai ressuscitar. Pegou? Foi construído estrategicamente. Ele é um sacerdote, ele não pode passar aqui. Porque se ele passar aqui, ele vai quebrar a lei. Mas ele é o autor da vida. Não importa o tamanho da profecia que o Eterno liberou na sua vida. Não importa o que o diabo fez. Pode ter construído o cemitério. A morte pode ter passado diante dos teus olhos. A porta foi fechada. Mas vou falar, nesse ano de 5.784, eu quero profetizar na sua vida. Tav Shin Pedalet, o ano da porta, que as portas vão se abrir. As portas vão se abrir. As portas vão se abrir. E ó, tão profético, que Tav Shin Pedalet, ainda que o ano da porta, também é o ano da mulher. As 4 matriarcas, Sara, Rebeca, Raquel, Rebeca e Lia. 4 matriarcas, 3 eram estéreis. Agora eu vou te falar, a esterilidade também fala de morte, porque não tem como gerar vida. Então, da mesma maneira que o cemitério está aí colocado estrategicamente, aquilo que está estéril, aquilo que está morto na sua vida, deixa eu te falar, o autor da vida está aqui. Amém. E nós, como profetas, eu queremos profetizar na vida de cada um de vocês. A porta que se fechou, ele mesmo vai abrir, porque ele é a porta, ele é o Dalet da nossa vida. E da mesma maneira que o diabo tentou matar os teus sonhos e projetos, esse ano, tudo aquilo que está estéril vai frutificar em nome de Jesus. 5.684, o ano da porta aberta e o ano da mulher. Vamos mandar. Tá abençoado, tá bom. Aonde os discípulos estavam? Com medo, nas portas fechadas. Jesus não precisa de abrir a porta literalmente, para ele não tem porta fechada. Ele entra de qualquer forma, porque a Bíblia diz, declara que o corpo de glória dele, ele não necessita de uma porta aberta. As portas estão todas abertas para ele.
Quando ele entra, ele declara aos discípulos assim, olha, paz seja convosco. Está dizendo, eu uni vocês de novo a Deus. Eu vos dei uma paz que excede qualquer entendimento. Então nós não precisamos ter medo e achar que não vai acontecer, porque está tudo pronto. A nossa visão física aqui, para nós entendermos a visão espiritual. Os céus já estão abertos. Quando ele subiu, os céus nunca mais fechou. Assim como ele assentou os céus, Salmos, né, que diz assim, levantai, ó portas eternas para que entre o Rei da Glória. Se ele entrou lá, ele entrou aqui dentro e ele vai nos fazer passar por tudo isso. Então essa visão maravilhosa nós estamos tendo, veja ela, como nada mais é fechado para nós. Ele disse para os discípulos, ei, deixa eu falar, olha para mim, continua olhando para mim, vamos continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, amém? E que já abriu todas as portas para a igreja dele aqui na terra e no céu. Não tem nada mais fechado para nós. Nada mais pode ficar fechado. As portas do inferno não prevalecerão mais, porque a Cristo é conosco, amém? Amém, aleluia. Estamos descendo agora do Monte das Oliveiras. É uma descida por onde Jesus passou para a gente ir no Jardim Getsemane. A gente vai conhecer o jardim agora, vamos ter essa experiência, né? Vamos conhecer a famosa oliveira, né? Que existe aqui desde a época de Cristo. E é uma descida um pouquinho puxada, né? Principalmente para quem não está muito em forma, mas é uma paisagem, é algo que eu gostaria muito que você viesse viver ao vivo. Uma curiosidade, vocês estão vendo essas pedras em cima do túmulo? Quanto mais pedras em cima do túmulo, significa que a pessoa era mais amada. Vocês podem ver que tem uns que só tem uma, outros não tem nenhuma, outros têm várias. Então, para nós brasileiros, é o significado de colocar flores. Por que eles não colocam flores? Porque as flores, elas murcham, né? Elas se perdem muito rápido. Então, eles entendem que a pedra é para sempre. Então, isso traz essa característica, né, de mostrar como a pessoa deixou um legado, é muito amada. Então vem com a gente que daqui a pouco a gente já está no Jardim Getsemane. No Jardim Getsemane, você sabe, foi onde Jesus chorou, onde ele suou sangue. Aos pés da cidade, lembrando que aqui antigamente não tinha nada ao redor, isso aqui era literalmente um jardim. Ele sabe que os dias dele estão contados aqui como homem, né? Ele sabe que, apesar dele entrar sendo aclamado, hosana, com folhas de palmeiras, com gritos, com júbilo, ele sabia o verdadeiro motivo a qual ele ia entrar naquela cidade. Seria os seus últimos dias. Eu imagino como que a mente de Jesus ficou, como o Uri disse, ele sabia de tudo. Imagina que você recebe um diagnóstico e você sabe que só tem mais uma semana de vida. Imagina você ter a convicção e a certeza. Agora tem o porém. A pessoa quando está enferma, por mais que ela sofra, por mais que doa, tem remédios, tem tratamentos, tem anestésicos, né? Jesus sabia que ele ia sofrer debaixo de tortura. A tortura romana, essa técnica romana da cruz, depois eu vou falar mais dela lá no túmulo,
é uma das torturas mais agressivas e mais pesadas que o mundo já criou. Então ele está aqui, e é aquele momento que ele só precisava de apoio. É aquele momento que talvez ele precisava de alguém orando por ele. É aquele momento que ele está em crise entre o Jesus humano e o Cristo divino. E ele chama os seus amigos, os mais íntimos, os seus discípulos, para orar, para ter um tempo de oração. A oração ela nos prepara para dias difíceis. A oração nos prepara emocionalmente e espiritualmente nos desafios que nós temos que enfrentar. A Bíblia fala que ele sai ao tiro de pedra, a distância de um tiro de pedra, como a gente faz aqui toda hora. Repararam isso? Cada um vai para um cantinho, cada um fica um pouquinho assim. Está perto, mas está longe. E ele começa a orar. E a sua oração, todos sabem: Pai, passa de mim esse cálice. Ali é o lado humano. Ali é o ser humano vulnerável, exposto, tenso, agoniado, angustiado. Seja pelo fato que o Uri escreveu, ou seja pelo fato de saber que ele ia realmente derramar o seu sangue. Passa de mim esse cálice. Mas logo parece que ele tem uma luz, cai em si, e ele lembra que ele só veio neste mundo para cumprir um propósito: a minha salvação, a sua salvação, a redenção de todo o universo, a restauração de todas as coisas. A Bíblia fala que Jesus veio para desfazer as obras do maligno. Então é uma obra muito completa. Ela não podia fracassar. Você que é chamado para uma grande obra, entenda. Talvez vai doer. Sabe o que dói? Porque você sabe que você não pode fracassar. Porque para alguns é simples. Cansei disso aqui, tchau e benção. Quer saber se tem mais não? Mudei de país. Quer saber desse povo mais não? Vendi a loja, vendi a empresa. Fechei, tchau. Outra coisa é você ter uma missão enviada por Deus. E que você sabe, vou pensar assim, quem é empresário aqui sabe a responsabilidade. Chega uma hora que você trabalha, não é mais nem só por você. Claro que você tem seus sonhos, seus projetos, seus ideais, seus gostos, seus prazeres, mas chega uma hora que o nível de consciência e de responsabilidade a gente sabe, já não é só por mim. Tem uma multidão de gente ao meu redor que olha para mim e se eles não verem em mim força, resiliência, coragem, inteligência, esse povo está desamparado. Essa função de um líder, essa função de um pastor, de um empresário, de um pai, de uma mãe, é uma responsabilidade que vai além da sua própria responsabilidade. E Jesus agora, ele está sentindo um peso aqui, não é só da dor dele, é que ele entendia: eu não posso fracassar. O Pai confiou. Meu Pai confiou em mim, ele investiu em mim, ele acreditou em mim. Segundo, eu não posso perder para o diabo. Terceiro, eu não posso deixar os meus filhos escravos do pecado, escravos do medo. Chega de ver os meus filhos, a minha criação, sendo condenado ao inferno, padecendo, vivendo uma vida de dor, de sofrimento. Jesus, ele estava aqui para trazer uma solução. E esse é o peso desse lugar. Pessoas que carregam fardos, porque sabem que tem uma grande responsabilidade e uma grande chamada. Deixa eu falar para alguém: o tamanho da sua chamada vai ser o tamanho do seu desafio. Meu Deus. O tamanho da sua dor revela o tamanho da grandeza do seu chamado. Eita. Não sei quem disse, mas eu já li que todo homem que Deus entregou um grande projeto, primeiro ele feriu profundamente. Profundamente. E aí o cristianismo de hoje é light, é risório,
não sou contra, prego isso em alguns quesitos. Mas eu não posso anular que o Evangelho de Cristo é renúncia. É renúncia para o pecado. Renúncia para a paixão da sua carne. Agora, o mais difícil, muitas das vezes, não é renunciar ao pecado, porque o pecado te agride, o pecado ele te gera mal-estar. O pecado por si próprio ele já é corrosivo. O problema é quando não é pecado e você tem a opção, faço ou não faço. É opcional quando Deus te dá o livre-arbítrio e você ainda assim escolhe, eu vou matar a minha vontade para fazer a vontade do Pai. Aqui é um lugar onde a gente ganha força. Eu quero profetizar isso na sua vida. Esse é um lugar que a gente ganha musculatura emocional, espiritual. Esse é um lugar que quem tem chamado recebe um renovo para suportar as traições que estão por vir. Ele já estava sentindo, já Judas entra aí. Já o meu amigo que eu dei a vida por ele, que eu sofri por ele, que eu eduquei ele, que eu ensinei ele, que eu dei dignidade, que eu dei honra. Judas estava abandonado, jogado às traças, eu dei honra para esse homem. E já ele entra aí com os meus inimigos, com os inimigos da cruz, com os inimigos do Evangelho. Judas entra de forma dissimulada, fria, falsa. Tem hora que é melhor um amigo, me desculpa o termo, que te chama de demônio, do que um Judas que te beija. Pastor Pedro, você tá doido? Não, Jesus falou para Pedro, para trás de mim, para trás de mim, para trás de mim. Tem hora que é melhor alguém que esculhamba e fica nervoso, mas que ama a vida de verdade, do que um Judas calmo, que nunca se estoura, que nunca apela, que está sempre manso, que está sempre com as suas emoções contidas, mas de repente ele dá um beijo. E você nunca sabe, esse beijo é de amor ou esse beijo é de traição. Cuidado com os beijos. Cuidado com os aplausos. Cuidado com aqueles que se aproximam sorrateiramente, mas que já negociaram a sua queda. Eles estão querendo só pegar um videozinho seu, uma foto, um print. Eles estão só chegando perto para conhecer a sua fraqueza, para falar assim, ele é igual a gente. Meu Deus. São os Judas infiltrados que estão perto. Agora eu tenho para mim que Judas não era traidor, ele se tornou. Porque Jesus não ia chamar um traidor desde o início. Jesus não ia entregar bolsa de dinheiro na mão de alguém que é corrupto. Judas era o tesoureiro. Pelo contrário, posso falar algo? Judas era o homem de maior confiança de Jesus. Eu só entrego dinheiro porque eu confio. Eu não dou a chave do meu banco lá para o povo fazer pagamento para mim. Na igreja só tem 3 pessoas que têm a chave. Eu, aquele e uma mulher do financeiro. Uma pessoa da nossa extrema confiança. Mais ninguém. Ainda assim, ela tem um valor diário. Ela não sai fazer maluquice. E se ela dá uma doida lá, mexe um pouco. Tá entendendo? Judas não era um qualquer. Ele se corrompeu. O que é corrupção? É como uma ferrugem que ela vai corroendo. A palavra corrupção vem de corrosão. Corrói. Vai entrando aos poucos. Em algum momento, Judas olhou mais para o dinheiro e para os benefícios do Evangelho do que para Jesus. Crente, igreja, amava, tá ali no meio do povo, ele foi se perdendo. Quando ele viu que perdeu Jesus, ele viu que perdeu muito. Você pode ver que quando ele percebeu, perdi Jesus, por 30 moedas de prata, ele tentou voltar atrás, ele já tinha perdido muito. Quantas vezes nós, vou falar eu, você, por causa de pouquinha coisa, troca Jesus.
a presença, a intimidade, o relacionamento, a pureza, a ingenuidade. E aqui Jesus está orando. Quando ele volta, os seus discípulos estão o quê? Dormindo. Quando Jesus volta, o que os discípulos estão fazendo? Dormindo. Já vem aqui para você me ajudar naquela revelação que você tem daqui. Mas aqui tem algo muito forte ao meu coração aqui. Tem algo muito forte aqui ao meu coração. Eu sempre preguei, eu amo essa parte. Que tem momentos da nossa vida que não adianta contar com ninguém. Tem dores que é só nossa. Pedro, você não pode orar comigo nem uma hora? Para mim, Jesus já estava debochando de Pedro de forma irônica. Ali um humorzinho assim, ácido. Por quê? Pedro tinha acabado de falar: eu não te abandono, eu não te largo, eu não te deixo. Se alguém botar a mão em você, eu meto a porrada. Se vier para cima, eu vou preso contigo, eu vou à morte com você, Jesus. Pedro, para com essa conversa, Pedro. Você não aguenta. Aguento! Você não aguenta. Aguento! Você não dá conta. Satanás pediu para peneirar sua alma. Pediu não! Eu vou contigo. Pergunta o seguinte: antes que o galo cante, 3 vezes ou 2, agora estou confuso. Você vai me negar quantas? Você vai me negar, Pedro. Não me nego não. Você não me conhece. Eu estou contigo até o final. A gente faz juras que a gente nem sabe se a gente vai dar conta. Eu não julgo Pedro não, porque a gente tem hora que promete uns negócios que a gente nem sabe se vai dar conta. Sabe por que eu amo Jesus? Jesus, quando ele te convida para andar com ele, ele nem cria expectativa. A primeira conversa dele é: morre. A pessoa, quando quer ficar sua amiga, ela te oferece: vamos em casa jantar. Eu tenho um amigo para te apresentar. Eu tenho um negócio bom para você. Olha o convite de Jesus para ser amigo dele. Quer andar comigo? Vai ter que morrer, você vai perder pai, vai perder mãe por amor a mim. Sabe o que Jesus está fazendo? Ele já está alinhando expectativa. Não vem para perto de mim pensando em coisas. Seu melhor nível de relacionamento. Se você está esperando de mim, nem precisa começar. Porque não é para isso que eu vim. Eu posso até fazer, mas isso é uma consequência, não é a causa. Esse Pedro que era macho, bravo, que dava vida, quando Jesus chega, quem é que está dormindo? Por isso que ele fala para Pedro: pode orar comigo uma hora. Quem pegou o humor? Quem pegou o humor? A cutucada de Jesus. Você vai para a cruz, rapaz? Você não deve nem orar. Tem gente que está almejando lugares grandes. Tem gente que está almejando lugares altos. Eu queria ter uma empresa com 100 funcionários, você não dá conta de 2? Já frita seu cérebro? Você já fica descontrolado? Calma, domina 2. Quando você dominar 2, você domina 4. Dominou 4, domina 8. Parábolazinha do talento. Vamos aos poucos. Para com esse espírito de megalomaníaco, tirar conta de tudo. Nós não damos conta de tudo e a gente precisa aceitar isso. O que Jesus queria ensinar para Pedro é: Pedro, você não dá conta de tudo, você não é Deus. E hoje a gente vê pastor que é igual a Deus, vê crente que é igual a Deus. Eu não dou conta de tudo. Não tenho a pretensão de dar. Eu sou humano, sou ser humano comum, normal, eu me esforço. Eu me dedico, eu dou o meu melhor, mas não espero de mim perfeição, porque eu não sou perfeito. Não crie em mim expectativas. Você tem que parar de gerar nas pessoas uma expectativa falsa a seu respeito, porque você não vai suportar isso e elas vão se frustrar. Jesus ora de novo. Agora ele ora mais consciente da sua missão. Ele volta a si: Pai, passa de mim o cálice, mas eu sei que eu não quero isso, eu sei que você não vai fazer isso também. Faz a sua vontade. Esse é o lugar que as nossas vontades morrem. Esse aqui é um lugar que te convida a morrer para as suas vontades. Pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez.
Nós estamos vivendo aqui o capítulo 26 de Mateus, a partir do versículo 36. E no capítulo 18, Jesus tinha acabado de ensinar acerca da oração em concordância. O que 2 ou mais ligar na terra vai ser ligado no céu. O que 2 ou mais concordarem na terra terá sido concordado no céu, pelo Eterno. Então, no versículo 36 do capítulo 26, nós temos uma revelação que podemos chamar de o tabernáculo oculto no jardim de Getsêmani. Lembrando que o jardim, irmão, o pastor aqui disse, não tinha nada, aqui era tudo um jardim. Então, suponhamos, para você visualizar melhor, os discípulos estão lá do outro lado, no jardim do lado aqui. Jesus chegou, no versículo 36 diz assim, ó, assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. Então os discípulos estão lá, Jesus vem do lado de cá e começa a orar falando com o Eterno. Quando ele retorna, lá ele vê Pedro, Tiago e João, eles estão adormecidos, lembrando que ele diz para os discípulos se assentar e ele vem orar, mas ele leva com ele Pedro, Tiago e João, nos lembrando que pessoas de oração têm amigos de oração. Só que quando ele volta, então, Pedro, Tiago e João estão dormindo, ele vai falar com Pedro, né? Não aguentou uma hora e tal, mas ele volta e ora pela segunda vez. Quando ele volta para lá, os discípulos continuam dormindo, e aí quando ele vem pela terceira vez orar, 3 vezes, quando ele volta, ele fala, não, agora vocês podem descansar para ficar de boa. Mas o que isso nos remete, nos reflete, fala conosco espiritualmente? O poder da oração em concordância, porque imagine Jesus orando aqui, o Yeshua está orando dizendo, Pai, passa de mim este cálice. Pedro, irmão, que era faca na caveira, imagina, quando Malco segurou Jesus, Pedro já arrancou a espada, arrancou a orelha de Malco. Irmão, Pedro era muito impulsivo, sanguíneo, sangue dos olhos. E Pedro havia falado já havia feito essa proposta para Jesus. Quando Jesus falou, importa que o Filho do Homem seja levantado, seja levado, ele, não, vamos sair daqui, vamos fugir, não vamos deixar, não vamos permitir. Então Pedro é repreendido. Então toda vez quando há uma proposta para que você saia do seu propósito, você precisa repreender duramente. Amém. Você precisa ser violento, agressivo. Porque muitas vezes nós somos agressivos, violentos, firmes, com tantas outras coisas que não fazem parte do nosso propósito, do nosso chamamento. Então você precisa ser firme, agressivo com tudo aquilo que vai te tirar do propósito do chamado. Mas imagine você, Jesus aqui orando, Pai, passa de mim este cálice. Imagine Pedro ouvindo aqui, ó, atrás dessa árvore aqui, ó. Yeshua está aqui, suando gotas de sangue, no processo de hematidrose, suando. E aí Pedro está escondido ali, ó. Aí ele diz assim, Pai, passa de mim este cálice. Pedro imediatamente ia lembrar. Pera aí, no capítulo 18 ele acabou de falar que se 2 concordar na terra, vai ser concordado no céu. Eu vou livrar ele agora. Pedro aparece, sai debaixo da árvore, e fala assim, El Melech Neeman, amém? Pronto, ligou na terra. Aí é ligado no céu. Sabe o que ia acontecer? O Eterno teria que mandar um outro Jesus para poder nos salvar. Que agora já não podia mais. Sabe por quê? Foi ligado na terra, ligado no céu. Não daria mais para cumprir o propósito. Qual é a lição que nós tiramos disso e encerramos aqui? O poder de uma oração em concordância. É algo, irmãos, que infelizmente, falo infelizmente, que essa é a realidade, muitos cristãos, muitos irmãos se esqueceram desse benefício poderoso. Porque muitas vezes ligamos um para o outro para falar de tanta abobrinha, mas poderíamos ligar um para o outro e falar assim, meu irmão, ô Vaso, deixa eu te falar, toda uma situação, não preciso nem te contar os detalhes, mas eu vou orar aqui e eu preciso que você concorde comigo e começar a orar. Deveríamos fazer mais esse tipo de ligação para ligar na terra as nossas orações. Deus abençoe. Na Rua dos Guajajaras, 558, conheça Confio, a maior e mais completa clínica de saúde e bem-estar especializada em transplante capilar e procedimentos estéticos de Minas Gerais. Nós, que é judeus messiânicos, sobre um conhecimento judaico sobre a Páscoa e sobre o cálice que Yeshua, ele disse e orou a Elohim sobre isso. A Páscoa, como todos sabem, agora dia 24 de abril nós vamos começar a celebração da Páscoa, que é
lembrar, todo judeu lembra por 8 dias ao resgate do Egito, né? E tem todo detalhe, tem toda uma cerimônia para isso. E esse procedimento eu gostaria de compartilhar uma palavra de conhecimento sobre a Páscoa. Provavelmente você se deparou em algum momento com o texto bíblico de Lucas 22:42, Mateus 26:39, que está escrito: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. O curioso é que no versículo que lemos, Yeshua utilizou-se da expressão em beber um cálice, para expressar e figurar a respeito do que ele padeceria no seu sacrifício. Portanto, mediante essa informação, eu lhe pergunto, por que Yeshua utilizou-se da expressão cálice? O que significa o cálice para um judeu no período de Pessah, ou Páscoa? De onde Yeshua tirou essa expressão? No período de Pessah, que é a Páscoa, a festa judaica era dividida em muitas cerimônias. E precisamente no Tratado de Pessahim, que é a lei oral judaica, diz que durante a refeição de Pessah, bebia-se 4 cálices de vinho representando as 4 ações descritas nos 4 verbos pronunciados por Elohim, que é Hashem, o Eterno, em Êxodo 6:6-7. O primeiro verbo é vos tirarei, representando o primeiro cálice chamado de Kiddush Kadesh. O segundo verbo, que foi vos livrarei, representando no segundo cálice chamado de Kiddush Magid. O terceiro verbo é vos resgatarei, representando no terceiro cálice chamado de Kiddush Barer. O quarto verbo é vos tomarei, representando no quarto cálice chamado de Kiddush Halel. Em Lucas 22, faz a narrativa desses 4 cálices durante a cerimônia de Pessah, ou Páscoa. Todavia, na hora do terceiro cálice ser bebido, que era a hora em que comia-se o cordeiro pascal assado, Yeshua estava ali representando o próprio cordeiro pascal. Por esse motivo, ele disse que aquele pão e aquele vinho eram a sua carne e seu sangue dado pelos discípulos presentes. E então foi no momento que o último cálice, que é vos tomarei, que é o Kiddush Halel, que deveria ser ingerido, mas não havia e então foi no momento que o último cálice deveria ser ingerido, mas não havia sido bebido, que ele se levantou e veio aqui, neste lugar, ao Getsemane. E neste momento em que o último e quarto cálice faltava ser bebido, que é o Kiddush Halel, que se chama cálice do louvor, seria o próprio sangue dele como cordeiro sendo derramado. Então, por este motivo, ele usou a expressão cálice, pois não teria o quarto cálice naquela Páscoa sem que o seu sangue, o sangue da nova aliança, fosse derramado por nós. É um conhecimento judaico que eu queria ter passado para vocês. Estamos saindo do Jardim Getsemane. Eu creio que você teve uma experiência muito grande, né? A palavra foi muito forte com que nossos profetas contribuíram aqui com a gente. E é isso que eu desejo. Eu quero que você tenha essa sede de vir conhecer, viver isso ao vivo, porque o que a gente recebeu aqui foi muito forte e eu creio que essa palavra também foi muito forte para você. Não se esqueça de curtir, compartilhar, e se você não se inscreveu no nosso canal ainda, faça a inscrição, porque cada dia mais vai sair conteúdo mais poderoso do que esses.